Historieta de Milagres Estonteantes é um show de rock de cunho narrativo, por isso que é um show épico de rock. E ele narra através de 13 canções originais, mais 3 versões de canções já consagradas, a trajetória de um sujeito que havia se transformado em aço e o processo dele de lidar com os sentimentos e as emoções, que no caso aqui da história são as águas. E aí, dentro dessa narrativa, existe todo um imaginário onde essa temática se passa, que é a comporta do Açu de Banabuiú. Banabuiú é um município do sertão do Ceará, do sertão central do Ceará, e lá existe um rio, um açude, chamado Banabuiú, que ele tem uma grande comporta para controlar o fluxo de água e o abastecimento dos municípios. Então, eu sou de Fortaleza, então sou cearense, e toda a minha infância, férias, carnaval, a gente sempre ia para esse município, que é o município da família da minha mãe. E nós sempre íamos tomar banho no açude e a imagem da comporta sempre foi muito presente, né? Uma grande estrutura de concreto e de aço que controla o fluxo dessas águas. Então, fui meio que relacionando essa paisagem comigo mesmo, né? E pensando nesses sentimentos e essas águas internas sendo represadas ou precisando jorrar. Acho que minha participação nesse espetáculo foi bem legal, assim, bem intensa, porque é um espetáculo, é um show épico de rock, então essa característica de ser um show de primeira, assim, né, já traz muito a musicalidade à frente, assim, né, a música, ela conta a dramaturgia, assim, ela é o veículo dramatúrgico para a história, então é uma presença muito forte da música. Todo o processo de escrita do show e desse trabalho, ele foi acontecendo de uma maneira muito despretensiosa e durante muitos anos, assim. Então, eu comecei a gravar algumas ideias e inspirações de músicas e de frases melódicas e fui catalogando várias coisas. E durante esse processo eu fui juntando uma parte na outra, algo que eu tinha escrito há um tempo, se conectando com algo que eu escrevi há pouco tempo e fui montando essas canções. Quando abriram os portões, depois de dar um passo atrás, ouvindo os tiros de canhões, homens gritando nas gerais, se aproximava a manhã, motorizando o nosso som. Olhos atentos à la fronte, guerras deixadas para trás, um novo vento rasgará teu céu. Chegou o momento de decidir o que é que eu ia fazer como trabalho de conclusão de curso. Eu já estava com a ideia e com a pretensão de fazer algo sobre mim. Ele já tinha todo o texto da peça, do show, que também eram, em boa parte, as letras das canções, com alguns outros textos. Então tinha esse texto todo pronto, essa dramaturgia pronta, e boa parte das melodias de algumas das canções, então em forma de áudios. A gente pegou música por música, fomos trabalhando, fomos oficializando, então foi um trabalho da minha parte de pensar essas harmonias, os acordes, as harmonias que acompanhariam essas melodias e também desenvolver, às vezes, um pouco melhor essas melodias com o Plínio, da gente chegar num lugar que caminhe junto com a harmonia que eu estava pensando. Então, adaptei algumas melodias, fui entrando nas músicas dessa forma também, criando em cima do que havia sendo criado e desenvolvendo as harmonias a partir disso, que gerou um trabalho depois, quando a gente trouxe a banda, de começar a pensar os arranjos. Quando a gente está num show, essa energia de comunhão, essa energia de estar ali ouvindo a música ao vivo, todo mundo cantando junto, vendo os músicos trabalhando e aquela energia pulsando muito mais presente do que numa peça de teatro. Poxa, eu quero fazer algo que o público se sinta assim também, que o público se sinta energizado, né? Então, que esse processo que está sendo cantado e sendo assistido
de alguma forma mova também quem está assistindo. A água arrepiada pelo vento, a água e seu cochicho, a água e seu rugido, a água e seu silêncio. A água me contou muitos segredos, guardou os meus segredos, refez os meus desenhos, trouxe e levou meus medos. A grande mãe me viu, um quarto cheio d'água, um enorme quarto lindo, cheio d'água. E eu nunca me afogava no mar total, e eu dentro do eterno ventre. E a voz de meu pai, voz de muitas águas. Depois o rio passa, eu e água, eu e água, eu. Cachoeirinha, lago da gota, chuva muda, fonte, neve, mar. A vida que me é dada, eu e água. As músicas elas já tinham caminhos assim, o que foi o que me interessou mais assim de meter a mão nessas canções assim, porque elas já apontavam direções, sentimentos muito certeiros assim, isso que eu achei muito legal. As músicas que a gente trouxe para dentro do espetáculo, que não faziam parte da dramaturgia escrita pelo Plínio, vieram também desse processo de criação das músicas, em que a gente conversou sobre a possibilidade de trazer canções mais conhecidas para trazer uma proximidade com o público, para trazer esse caráter de show. Tem diversas camadas, né? Então tem camadas mais autoficcionais, mais realistas, mais subjetivas, mais poéticas. Mesmo o Lindo Lago do Amor, o Eu e Água e também o Dançando no Escuro, que é uma citação que a gente traz, dialogam com toda essa atmosfera dessas camadas do espetáculo e também trazem essa referência entre os diálogos entre a água, entre o ferro, que o espetáculo traz. E bem que vi, o bem te vi, a sábia já. A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Por qual será, o sapo entregou. Ele tomou um banho d'água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. A ideia é que seja um espetáculo com cantores, narradores e atores dançarinos. E nessa dinâmica do épico, de ser algo narrado, toda a banda e os cantores estão no lugar de contadores de história, de narradores de um acontecimento. E nesse lugar o processo não passou por uma ideia de construção de personagem, por exemplo. Os 3 dançarinos, eles são personagens, são os funcionários da comporta do açude. A gente trabalhou com muitas imagens, né? O texto é muito imagético, muito poético. O que eu fiz foi pegar algumas imagens e trazer para o corpo, literalmente para o corpo. Como a gente se transforma numa válvula de gaveta, como a gente se transforma na água que corta o aço cortem. E como a gente passeia entre essas imagens, né? Eu tentei trazer para o material toda a poesia que é ao mesmo tempo composta de muitas imagens materiais que o Plínio escreveu. Tentei trazer isso para o nosso corpo. Nesse lugar ele vai para um trabalho mais performático mesmo, de o corpo em cena comunicando e o corpo como o fim de si mesmo, assim, né? O discurso através do corpo, que é voz também, e como isso está pungente em cena e a relação entre esses 2 espaços, né, que são 2 áreas de atuação, o palco e a parte onde os dançarinos ficam, de haver sempre um contraste. A parte da preparação mesmo a gente fez principalmente antes de começar a ensaiar as coreografias, antes das coreografias serem criadas. E aí, à medida que eu fui vendo a coreografia sendo criada, que eu fui fazendo parte daquele corpo da coreografia, eu dei uma adaptada.
sempre vai se transformando. Os sussurros do seu quarto reverberam em meu portão, os reflexos do aquário, uma ilha no colchão. Criva de balas, este peito que arde, fere minhas mãos calejadas com a outra face. Criva de balas, este peito que arde, abriu minha janela, ela com porta fechada. Sempre se transforma, né? Quando a gente começa a fazer parte da coreografia, a gente vê um pouco mais o que o corpo está pedindo. Mas como eu sempre me coloco junto, eu faço a preparação, eu saio muito cansada, às vezes energizada, às vezes cansada, porque eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu penso, eu faço no corpo, eu dou, eu paro, eu volto. Então, eu vi o que o espetáculo pediu, mas meu corpo continuou trabalhando junto, quase da mesma forma com que vinha trabalhando antes. Ela reluz o sol, reluz o mar, rasgou todo o cenário à minha volta. A cada pergunta que eu tinha, deu resposta. Invade o nosso corpo, meus poros, revelando o mistério aos nossos olhos. A gente está trabalhando há 6 meses, né? Então tivemos alguns encontros com a Paula, onde eu tive a oportunidade de conhecer técnicas novas. Foi uma aula, né? Nós fizemos aulas com ela, então ter conhecimento desses novos métodos e maneiras de trabalhar o corpo foi muito importante. E também aula de canto com a Hall, né? Que foi assim muito querida. E bom, eu não sou cantor, eu sou um ator que posso cantar. Então ela teve o trabalho de me ajudar aí nesse caminho. Fino e transparente, cortava indolente a massa concentrada, desenhando em sua forma a dança curvilínea de uma história equilibrada em 3 partes: água e martelada, indiferentes, apenas recebia. Eu cheguei ao projeto através de um convite do Plínio. A gente faz parte do Núcleo de Dança para Atores, a gente trabalha lá junto, né? A gente pesquisa a dança e teatro juntos. E o Plínio estava fazendo esse projeto, esse processo que seria de formação dele, um espetáculo de formatura, e que era uma coisa nova assim, para a Unirio, né? Que trabalha com dança, canto. E como eu sou uma atriz, que eu digo que eu sou cantante, dançante, acho que o Plínio viu em mim essa oportunidade de estar colaborando com o projeto. Com o concreto e aço de conter toneladas de uma matéria insustentável, sofrendo estagnada em seu próprio ser. Sonhara há muito tempo em queda d'água, um gozo acumulado foi virando fé. Conta-gotas não são correnteza, conta-gotas não são correnteza, conta-gotas não são correnteza, conta-gotas não são correnteza. Acho que eu aceitei participar do projeto, porque enquanto aluna da Unirio, eu nunca tive a oportunidade de participar de algo parecido com o que estava acontecendo. Então, mesmo formada, eu falei assim, não, quero voltar para a Unirio, que é a minha casa, experienciar isso, viver isso, que é uma coisa que eu não tive a oportunidade de viver aqui no passado. A queda ondulava, de baixo para cima, voava, precipitada, pretérito do princípio. Não imaginava que o amanhã libertaria até sentidos. Todo dia, água nova, verborragem de delírios, ansiando pela liberdade de um mundo sem parede, de honraria e beleza exuberantes. Flutuando pelo vento, meu granizo violento explodiria em cristais pelo choque de um instante. Escorreria em água nova, verborragem de desejo abundante.
lugar que me trouxe muitas descobertas artísticas, mas também enquanto pessoa. Acho que eu descobri muito sobre mim, desenvolvi muitas competências aqui. E é um lugar que eu sempre gosto de retornar, porque tem essa coisa de lembrar as coisas que eu já vivi, lembrar tudo que eu passei. Então é sempre um lugar que eu acho que eu sou bem recebida. É um espaço que me interessa muito porque, bom, além de artista, eu sou professor, então a gente nunca para de estudar, né? A gente vai estudando para o resto da vida. Então esse exercício da arte também, se é que pode ser assim, é importantíssimo. Eu fico feliz porque a gente vai construindo vínculos, né? Algo que é tão difícil hoje. E, portanto, eu me sinto feliz de estar aqui nesse espaço, com essas pessoas, podendo colaborar com um trabalho de final de curso, né, do Plínio. E, enfim, fiquei muito satisfeito. Esse lugar é incrível, tantas coisas maravilhosas e diferentes que acontecem aqui, né? Na pós tem eventos incríveis, na graduação tem peças como essa aqui que são grandes acontecimentos, assim, tem uma potência criativa muito grande na Unirio e eu fico muito feliz em fazer parte dessa universidade mesmo. Tem que correr atrás, é suado, é batalhado, mas também é muito gratificante a gente conseguir utilizar esse lugar aqui, esse território aqui, esses equipamentos que são nossos, que são públicos, para conseguir fazer trabalhos, obras tão legais quanto essas, grandes, chegar no público, conseguir fazer de forma aberta, gratuita também, para o público, então retribuir também para a faculdade esse trabalho. Eu acho super legal, assim, a gente conseguir criar um universo interdisciplinar, onde a gente consegue botar alunos da cenografia, alunos do teatro, da dança, da música, diversos professores que apoiaram esse projeto também, orientando, abrindo frentes para a gente conseguir estar arranjando esses equipamentos, essas salas. É muita gratidão mesmo que eu sinto pelo ensino público do Brasil, pela Universidade Federal, pela Universidade Pública. O que a gente faz aqui não tem preço. A gente acabou de fazer uma peça com 30 pessoas no elenco. A gente tem muitas possibilidades aqui de pesquisa, de criação. E é um lugar muito singular. Cada vez que eu vou para outro lugar, que eu fico um pouquinho, eu penso, nossa, como a Unirio é preciosa. Eu acho a Unirio realmente preciosa. O teatro da Unirio é precioso. Aqui, essa peça é um exemplo. Tem uma banda incrível, tem uma cenografia incrível, um figurino incrível, uma iluminação incrível. E a gente conhece pessoas incríveis, trabalha junto. A ideia de fazer um show também está muito no lugar de onde eu queria me ver. Eu queria me ver nesse espaço, sabe? Eu queria estar em cima do palco cantando música, e onde mais eu conseguiria fazer isso se não fosse com todo o suporte que a Universidade Pública e a Unirio me propuseram, tanto de espaço quanto de conexões com os outros cursos, né? Enfim, como um espaço de ciência e de pesquisa e de criação, e de suporte técnico também, porque fazer isso fora da Unirio eu não sei quando e como seria. Sei lá, todo o meu amor mesmo pela Unirio, por esse palco, por esse chão, por essa sala é mágica, já vi ela de milhões de formas diferentes e é sempre muito grandioso estar em cena aqui. É isso. Eu sou eu, em todo o meu potencial. Eu sou eu, em todo o meu potencial. Eu sou eu, em todo o meu potencial. Sua queda parecia que ela caía em direção a algo, e mesmo apreensiva ria, pois aquele dia foi premeditado.